Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar na sua vida, no seu lar, onde você estiver, em paz, tranquilo, à vontade, do jeito que nós estamos aqui, e que você receba de Deus a tranquilidade para a sua vida. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Essa aqui é a minha esposa, a pastora Rúbia Betânia. E esse aqui é meu esposo, pastor Luiz Macedo, e a gente está com esse trabalho aqui de levar a você a palavra de Deus, a palavra que edifica, que transforma, que regenera, que transforma o mais vil pecador numa nova criatura, que liberta a pessoa, para ela realmente ser feliz, porque a pessoa só encontra a verdadeira felicidade em Jesus. É verdade. Por falar nisso, pessoal, eu vou deixar com você aqui embaixo e também na descrição do vídeo um e-mail para você entrar em contato conosco. Tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a palavra de Deus? A pergunta é aqui, ó, Bíblia, tá? Ah, pastora Rúbia, pastor Luiz, eu gostaria de saber tal coisa assim da palavra. E quem sabe através dessas perguntas, né, meu bem, a gente pode fazer vídeos aqui, porque quem sabe a tua dúvida pode ser a dúvida também de muitas outras pessoas. Vai ser esclarecida, né? E aí você já vai dar pra gente pautas para nós fazermos os próximos vídeos. É verdade. Né? Isso é interessante. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, 2 versículos apenas. Atos capítulo 9, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz era a voz de Deus falando com ele. E ele ia, pastor Luiz, naquela estrada de Damasco com um objetivo maléfico, muito ruim, que era aprisionar aqueles que seguiam o caminho de Jesus. Porque antigamente, naquela época, as pessoas se referiam aos que estavam seguindo a Jesus de o caminho. Eu já ouvi, tem até no estado do Amapá, se eu não estou enganada, que é a minha terra de nascimento, uma igreja de ministério O Caminho. Então era como as pessoas que seguiam a Jesus também eram conhecidas naquela época, aqueles que seguiam o caminho. Certinho. Então, Paulo era muito zeloso, né? Era muito zeloso pela sua crença. Ele era um fariseu, Paulo. Um dos apóstolos que seria o mais intelectual, que teria mais conhecimento, que estudou mais. E ele passou a ser um perseguidor dos cristãos, das pessoas que se convertiu a Cristo após a crucificação de Jesus. E Jesus ter ido ao céu. Isso, e permaneceu os discípulos ainda cumprindo o ID. Ele começou a ouvir, e os outros também começaram a perseguir os cristãos. Todos aqueles que se convertiam a Cristo, que ficavam pregando o Evangelho de Cristo, eles perseguiam, eles prendiam, matavam. Eles tinham essas pessoas como seus inimigos. Heréticos, né? Pessoas que pregavam heresias. E foi o que ele fez. Ele, sendo uma pessoa muito influente, ali na sinagoga, ele pediu uma carta para ir até Damasco, para aprisionar os crentes. Isso, para uma grande concentração que ele sabia que havia ali de cristãos, para aprisionar os crentes. A perseguição total. Mas no caminho de Damasco, como a pastora citou aqui na leitura, né, Saulo, ele foi convertido em Paulo. Por quê? Porque Jesus, o próprio Jesus apareceu para ele num grande esplendor de luz, numa glória muito forte. Ele não pôde ver Jesus, mas ele ouviu a voz de Jesus falando para ele: Saulo, 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 por que tu me persegues? O que quer dizer isso aí? O que significa isso aí? Que todo aquele que persegue o povo de Deus, ele está perseguindo a Jesus também. É verdade. Temos que ter consciência disso. Então, Paulo, ele caiu do cavalo, com aquele esplendor muito forte, ele não resistiu, ele caiu e ficou cego. Certo? E aí, Jesus falou até onde ele deveria ir para receber novamente a sua visão de volta. Foi aí que ele reconheceu que ele estava fazendo coisas erradas e se converteu a Cristo. É verdade. Olha só, o apóstolo
apóstolo não, até então ele era apenas um fariseu chamado Saulo. Ele teve que, Deus teve que aparecer a ele através daquela visão onde somente ele estava visualizando, que era aquele, como falou o pastor Luiz, e está na Bíblia, era uma luz muito grande a partir que fez com que ele caísse do cavalo e ficasse cego por 3 dias ainda. É verdade. Né? Uhum. Então Deus apareceu para ele em visão para ele. Ele ia juntamente com outros, eu acredito que fossem soldados, sim. Né? Mas somente ele teve aquela visão ali, porque o intuito maior para perseguir os crentes que estavam em Damasco era de Paulo. Né? Então Deus estava interessado em converter aquele coração ruim, cheio de ódio pelos filhos de Deus, que era Saulo naquela época, naquele momento, né? Porque ele via nos crentes, como nós falamos, inimigos. Do mesmo jeito hoje, né? A igreja de Deus, de verdadeiros cristãos e seguidores de Cristo, hoje em dia, estamos em pleno século XXI. É verdade. Estão sendo perseguidos. Olha, são 50 países que mais perseguem o povo de Deus na terra. Neste momento que nós estamos falando aqui, tem centenas e centenas de cristãos aprisionados na Coreia do Norte, né? Na Arábia Saudita, no Irã, pessoas estão sendo mortas porque simplesmente creem no Filho de Deus, creem em Jesus através da sua fé e não negam a fé. É verdade. Elas são fiéis até o fim. Nós temos aí acompanhado as Portas Abertas, né? Missões Portas Abertas, aí nós podemos ver tantas notícias tristes, né? Que a mídia não divulga, mas nós temos aí a divulgação através desses sites, das né? agências missionárias que estão dando apoio, apoiando missionários, pastores que estão aí pelo mundo, nesses países aí, as janelas 10x40, e né? por que a mídia não divulga? Porque isso não interessa a mídia. Exatamente. A mídia, as grandes mídias, elas não creem em Deus. Então, não é interessante para a mídia mostrar para o resto do mundo que os cristãos estão sendo massacrados e perseguidos hoje em dia, né? Do mesmo jeito que era antigamente, hoje continua. Agora, se o mundo tem em nós grandes inimigos, qual é a grande maldade que nós fazemos ao mundo? Quando a pessoa se converte ao Evangelho, o que ela era de ruim lá no mundo, ela recebe uma transformação e para de ser uma pessoa ruim. É verdade. Se era ladrão, para de ser ladrão. É Se era corrupto, não vai mais ser corrupto quando vem para Jesus. Se era uma pessoa envolvida em prostituição, em coisa ruim, né? Quando ela vem para Jesus, ela para com aquilo ali. Com certeza. E ela vai recebendo a transformação, que é um processo, para que a vida dela seja uma vida diferente de quanto era antes. É verdade. Isso aí é o que aconteceu com Paulo, né? Paulo, ele estava ali muito empolgado, né, pelas tradições, envolvido nas tradições. Ele se achava, né, o Todo-Poderoso e com esse encontro ele pôde observar os erros dele, corrigir, fazer uma correção na vida dele. Aí o que aconteceu? E houve uma transformação espetacular na vida de Paulo. Foi. Né? Que passou, de Saulo passou a ser Paulo, né? Até o nome dele foi transformado. Até o nome dele foi transformado, foi mudado, né? Então, assim é na vida das pessoas também. Esse processo aí, muitas das vezes, vem espetacular. E muitas das vezes vem pelas dores, né? Às vezes vem pelo amor e às vezes vem pelas dores. Então, o importante de tudo isso é você crer no Senhor Jesus, se aproximar do Senhor Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Deixar Ele ordenar, tomar o controle da sua vida. Quando a pessoa recebe a Jesus no seu coração e começa a entrar no processo da transformação de vida, como nós falamos, até o nome da pessoa é transformado. Ou seja, como o mundo lá fora conhecia você, quando você passa a seguir a Jesus, o mundo lá fora já tem uma outra pessoa em você, te vê diferente, né? Por exemplo, antigamente, Pastor Luiz era conhecido por um nome, um apelido, né? Hoje em dia não.
Hoje em dia é o pastor Luiz. E eu ainda vou ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu testemunho, sobre a transformação que Deus fez na minha vida. É um testemunho muito grande de fé. Então, o modo principal aí para que haja essa mudança é crer no Senhor Jesus e aceitá-lo como seu Salvador.